Nós vamos iniciar a verificação do seu trabalho, tá? Meu nome é Isadora, eu sou professora aqui da equipe do Monografes e nós vamos iniciar falando um pouco sobre a introdução, né? Os objetivos, o problema de pesquisa, esses elementos iniciais. Na verdade, esses elementos que compõem aí a introdução e o resumo da sua dissertação, tá? Então, primeiramente, você pediu para a gente focar na introdução. Então, eu vou acessar aqui sua introdução. Então, cliquei no capítulo, vou clicar agora em seguida no botão do assistente de blocos para entrar no capítulo de introdução. Quando eu clico aqui no bloco de problema de pesquisa, eu não identifiquei a pergunta problema. Você diz, uma das dificuldades do mercado de trabalho é que o país permanece em estado de subdesenvolvimento, de forma que sua participação no sistema produtivo internacional é algo a ser considerado antes de analisar as precarizações trabalhistas. O contexto específico do país e sua participação produtiva aumentam essas situações no mercado de trabalho, tornando as relações de trabalho precárias. Dessa forma, a análise das flexibilizações jurídicas deve ser feita segundo a ligação entre a precarização do trabalho e a teoria do desenvolvimento. Então, você fala aqui sobre as dificuldades, né, no mercado de trabalho, você fala aqui do contexto específico do país, na questão produtiva, mas o questionamento mesmo, a pergunta, problema, a gente não identifica. Olha, se formos focar na orientação do bloco, o bloco orienta que você apresente o problema de pesquisa, que é uma pergunta-problema. Pode fazer uma contextualização antes, depois insere o problema, conforme podemos perceber no exemplo. Então, faz uma contextualização, como você bem fez, e em seguida insere aqui a pergunta-problema. Então, senti falta da pergunta-problema. Então, dentro dessa orientação, queria saber de você. Não é uma exigência do seu orientador da sua faculdade que você apresente o problema de pesquisa? Ou é? Né? Por que eu pergunto? Porque eu sei que em alguns casos raros, quando o trabalho é bibliográfico, é mais simples, pode acontecer de não ser exigido a pergunta-problema. Então, se não for exigência, ok. Mas se não há algo nesse sentido, é bom você apresentar, tá bom? Então, fique atenta a essa orientação. Aqui no objetivo da pesquisa, você diz: as flexibilizações no campo do trabalho estão estreitamente relacionadas à situação de subdesenvolvimento do país. Isso se deve ao fato de que, ao se analisar com cuidado o contexto produtivo, é possível identificar uma situação de extrema dificuldade antes mesmo das situações jurídicas adotadas em outros países. Aí, uma das etapas para atingir o objetivo geral da pesquisa é reconhecer a influência de países centrais. Então, aqui você começa a apresentar os específicos. Então, entendemos que aqui está o seu objetivo geral. Eu vou copiar esse trecho e vou colar aqui no bloco de notas, porque eu entendo que esse é o objetivo geral apresentado na introdução. A gente vai fazer uma análise com relação ao que você mencionou nos outros blocos, nos outros capítulos, tá? Então, aqui eu vou concluir para voltar aos capítulos do trabalho, porque eu quero observar o que você pontuou nesse bloquinho, né, de objetivo geral. Então, aqui você disse que o objetivo geral é a análise das implicações do desenvolvimento, subdesenvolvimento na precarização do trabalho por meio de flexibilizações jurídicas. O objetivo geral, você inicia ele sempre por um verbo no infinitivo. Então, aqui imagino eu que seria analisar as implicações, né? Então, fique atenta também a essa questão para corrigir. Eu vou copiar aqui também, vou colocar no bloquinho. Esse é o objetivo geral do capítulo mesmo, né, de objetivo. Vamos deixá-lo aqui, porque a gente vai agora para o resumo, analisar o objetivo geral que você mencionou no resumo. Aqui você diz que o objetivo geral, né, da pesquisa é analisar as principais flexibilizações adotadas pelo país em termos trabalhistas, segundo a sua estrutura produtiva, visando traçar uma perspectiva de reforma estrutural, especialmente para a criação de empregos como forma de bem-estar social. Então,
Eu vou copiar também aqui o objetivo geral do seu resumo. A gente agora vai fazer uma análise para verificar se eles estão de acordo. Então vamos lá. Olha, na introdução, você meio que disse como objetivo geral, as flexibilizações no campo do trabalho estão estritamente relacionadas à situação de subdesenvolvimento do país. Isso se deve ao fato de que, ao se analisar com cuidado o contexto produtivo, é possível identificar uma situação de extrema dificuldade, antes mesmo das situações jurídicas adotadas em outro país. Então, as flexibilizações no campo do trabalho. Quando fazemos a leitura do seu objetivo geral da introdução, não parece muito claro, de fato, o seu objetivo. Né? Aqui no objetivo geral do capítulo, fica mais claro. Analisar as implicações do subdesenvolvimento de quê? Né? Do subdesenvolvimento de quê? Na precarização do trabalho, por meio de flexibilizações jurídicas. Então, aqui você diz, né? Subdesenvolvimento do país. Então, aqui é bom você alinhar nos dois lugares, né? As flexibilizações no campo de trabalho, enfim, eu acredito que para que ficasse mais claro aqui, você poderia até colocar como você colocou aqui no objetivo geral do capítulo, né? Tem o foco, a análise das implicações no desenvolvimento do país, na precarização do trabalho. Eu acho que alinhar aqui, conforme você mencionou aqui, né, no objetivo geral do capítulo, para ficar mais alinhado, porque aqui parece que ser um texto que você vai falando, né, você diz as flexibilizações no campo do trabalho estão estritamente relacionadas às situações de subdesenvolvimento do país, né? Aí isso se deve ao fato de que, ao se analisar com cuidado o contexto produtivo, é possível identificar uma situação de extrema dificuldade, antes mesmo das situações jurídicas adotadas em outro país. Realmente, é como se você estivesse apresentando, né, que é possível identificar uma situação de extrema dificuldade, mas o objetivo geral é algo que você pretende atingir, né? É realizar a análise das implicações, né? E aqui eu acho que falta um pouco isso, né? Aí aqui, ao se analisar as implicações do subdesenvolvimento, eu acho que aqui você poderia alinhar conforme você mencionou nesse capítulo, né? No capítulo do objetivo geral. Aí já no objetivo geral do resumo, você diz que o foco do trabalho é analisar as principais flexibilizações adotadas pelo país em termos trabalhistas. Já que nesse objetivo, no objetivo do capítulo, você diz que é analisar as implicações do subdesenvolvimento na precarização do trabalho. Veja que não é a mesma coisa. Né? Analisar as implicações do subdesenvolvimento na precarização do trabalho no país é diferente de analisar as principais flexibilizações adotadas pelo país em termos trabalhistas. Né? Porque, aí, segundo a sua estrutura produtiva, visando traçar uma perspectiva de reforma estrutural, especialmente para a criação de empregos, como forma de bem-estar social. Aqui você diz que vai analisar as principais flexibilizações adotadas pelo país. Aí, quando você diz flexibilizações, você diz flexibilizações em que sentido? Jurídicas? Então, tem que dizer aqui, né? Porque, olha, no trabalho científico, Pamela, vale o escrito, né? Não adianta ficar no subjetivo, no subentendido, não, porque cada leitor vai ter uma interpretação diferente, né? Vai entender de uma forma. O ideal é que você deixe claro o que você está fazendo, o que é para o leitor entender, né? O leitor não pode ficar interpretando o seu trabalho, a visão dele. Então tem que ficar claro. Por exemplo, o leitor vai pensar tipos de flexibilizações. Você tem que dizer qual é o tipo que você está focando. Então, as principais flexibilizações jurídicas, né, adotadas pelo país em termos trabalhistas, aí sim, né, flexibilizações adotadas pelo país em termos trabalhistas, mas diga que são flexibilizações jurídicas, segundo a sua estrutura produtiva. Esse objetivo, ele se aproxima mais, né, esses dois eu vejo que estão bem próximos. Aqui eu acho que você poderia ser mais clara, né, então, realmente alinhar, de fato, qual é o seu objetivo geral, para manter o mesmo nos 3 lugares. Mantenha o mesmo nos 3 lugares. Ah, professora, mas não vai ficar repetitivo? Não.
não vai ficar repetitivo, porque o objetivo geral é um só e ele é apresentado nos capítulos justamente para que o leitor ele saiba sobre o que você vai falar. Por exemplo, quando você escreve o resumo do seu trabalho, né? E você, quando você escreve o trabalho como um todo, né? O resumo do seu trabalho é como se fosse um convite para que o leitor se sinta motivado a ler a introdução, né? Então o resumo é mais curto que a introdução, porque é um convite, um texto curto, pequeno sobre o seu trabalho. Então, a pessoa, quando ela pega esse trabalho, primeiro ela vai ler o resumo. Se ela gostar do que ela leu, ela vai para a introdução. A introdução é um convite à leitura de todo o trabalho. Então, a introdução ela é maior, ela traz mais informações, mais detalhes do trabalho. Então, a pessoa leu a introdução, ela vai se sentir motivada a ler o trabalho todo. Então, esses elementos, eles aparecem aqui justamente para que a pessoa que lê inicialmente esses capítulos entenda sobre o que você fala. Então, são informações importantes que devem estar nesses capítulos, tá? Não é repetição, é coerência. Então, tem que apresentar. Aí, se de repente você apresenta no resumo um objetivo, na introdução outro, enfim, a pessoa vai ficar confusa, né? O leitor não vai entender de fato sobre o que fala seu trabalho. Apesar desses elementos, eu perceber que eles têm uma proximidade muito grande em termos de tema, eu acredito que a escrita em si você precisa alinhar, né? Alinhar para ficar mais coerente o que você disse em um e disse no outro, né? Por exemplo, aqui, analisar as principais flexibilizações adotadas pelo país. Analisar as implicações do subdesenvolvimento na precarização do trabalho. De certa forma, é diferente. Né? De certa forma, ainda que tenha um foco, uma proximidade, mas ainda é diferente. Então, precisa ajustar. Aqui eu percebi que você passou, né, pela nossa proposta de pesquisa. Eu vou clicar aqui na maletinha para acessar a proposta, para a gente verificar o que você teve aqui como resultado. Eu vou clicar aqui nos elementos. Aqui, como a relação entre a precarização do trabalho e a flexibilização das leis trabalhistas ainda precisa ser estudada de perto no contexto da teoria do subdesenvolvimento. Objetivo geral: a análise das implicações do subdesenvolvimento na precarização do trabalho por meio de flexibilizações jurídicas. Eu acredito que aqui você foi fazendo ajustes, né, nos termos. Aqui a gente tem um problema de pesquisa, né? Então, se você vai seguir, se é essa a linha de raciocínio do seu trabalho, eu aconselho que você leve esse problema de pesquisa para o trabalho, né? A mesma ideia. Você está em dúvida em qual, então, de fato, é o seu objetivo geral? Você pode se basear no objetivo geral que você definiu aqui na proposta de pesquisa, né? E aí vai te atender muito bem, porque aí você vai pontuar o mesmo objetivo geral, tanto no resumo, na introdução e no capítulo de objetivo geral do trabalho, tá certo? Como eu estava mencionando, o que eu observo aqui, o objetivo geral, ele ficou um pouquinho diferente do problema. E aí eu penso que é isso que falta alinhar, né? Eu acho que é essa a lógica, porque olha, se você editou aqui diretamente, acabou mexendo um pouquinho aí, né? Descaracterizando o resultado original da estrutura, porque o problema diz claramente, né, qual é a relação entre a precarização do trabalho e a flexibilização das leis trabalhistas. O objetivo geral já foca na análise das implicações do subdesenvolvimento na precarização do trabalho por meio de flexibilizações jurídicas. Ainda que tenha relação, como eu mencionei anteriormente, ainda são questões diferentes, são focos diferentes, ainda dentro do mesmo tema, linha de raciocínio, mas não é a mesma coisa. Tanto é que, vindo aqui em problemática, eu achei aqui sua problemática, e quando eu clico em outra e volto para a que você escolheu, para atualizar o resultado aqui, eu vejo que aí agora tem relação. A relação entre a precarização do trabalho e flexibilizações das leis trabalhistas de perto, estudar a relação entre esses termos de perto no contexto da teoria do subdesenvolvimento. Aí tem relação, problema e objetivo, ficou alinhado. Antes não estava, porque imagino que você veio aqui no editar e editou o texto. E aí é que causa o problema. Descaracteriza o resultado original da estrutura e o aluno se contradiz. Eu não diria se contradiz, mas o aluno diz uma ideia no problema e diz outra ideia no objetivo geral.
ainda que dentro do mesmo tema, fala coisas que não são alinhadas, né? São diferentes e que não são coerentes, né? E precisa ser. Então, qual é a minha orientação para você, Paloma? Que você nos diga, de fato, qual é o foco, né? Qual é, de fato, o objetivo geral do seu trabalho hoje, assim? Qual? É o da proposta, que visualizamos agora. Qual deles? É o da introdução, é o do resumo, é do capítulo de objetivo geral? Você definiu algum objetivo? Você diga, não, professora, é esse aqui. É porque eu realmente me atrapalhei na escrita. Mas o meu objetivo geral é esse. Você tem essa noção de fato qual é o seu objetivo geral, né? Lembre que eu coloquei eles aqui, né? E pontuei algumas questões a serem até organizadas. Então, fala para mim, né? Não, professora, o meu objetivo é esse. Veja que aqui nós temos praticamente 3 ideias diferentes, né? Aqui no objetivo geral da introdução, não fica muito claro o objetivo, pelo menos para mim, na minha leitura, né? Eu acredito que você poderia deixá-lo mais claro, né? Enfim, no objetivo geral do capítulo ali de objetivo, né? No capítulo de objetivo geral, a gente tem uma outra escrita para o objetivo, no objetivo do resumo também, e na proposta de pesquisa, outra informação. Então, qual de fato é o seu objetivo? Você tem essa certeza? É esse, professor, é esse. Ou não, você realmente está perdida, não sabe de fato qual é. E com relação ao problema, definiu, a sua instituição pede um problema ou não? Se pedir, tem que colocar o problema. Mas o problema precisa estar alinhado ao objetivo. Então, a gente precisa saber de fato qual é o seu objetivo geral para também te orientar no objetivo.